sistema de combustíveis. Esse aqui é o ícone, né, de acesso. Nós vamos entrar aqui, vamos utilizar uma senha e usuário padrão, que é operador, e a senha também operador, todos dois em caixa alta, né? E aqui é a tela principal do sistema. Nós temos aqui nessa barra disposta alguns botões de acesso a algumas funções principais do sistema, que comumente são utilizadas, então elas estão aqui. Inclusive aqui nessa parte de senha, que depois eu vou mostrar a vocês, vocês podem, essa senha inicial e as demais, vocês a qualquer momento podem vir aqui fazer o controle de senhas, cadastrando novos usuários e alterando a senha do usuário, inclusive do operador, o qual nós entramos e que se encontra logado aqui no rodapé, vocês podem observar. Primeira coisa, a despeito de todos esses botões aqui de função, nós temos eles aqui dispostos também nessas janelas, né? Todas essas funções estão aqui dispostas, né? Do cadastro de guias, guias de manutenção e peças, os favorecidos, veículos, manutenção, contratos, relatórios, todos dispostos, a parte de segurança. Mas antes de nós adentrarmos em qualquer uma dessas funcionalidades, como essa aqui, por exemplo, onde nós vamos tirar de fato as guias de abastecimento, eu vou sair daqui, é importante que nós entremos aqui nesse botão dos índices gerais de contratação, porque o sistema ele faz um controle da execução do contrato de aquisição de combustíveis. Então, todo o combustível que é adquirido mediante o contrato que foi formalizado através de licitação ou dispensa. Então, as informações elas constam aqui registradas e o sistema, na medida em que vai sendo consumido aquele combustível do contrato, ele consegue organizar e acompanhar a execução do contrato. Essa informação aqui, que inicialmente, ao nós abrirmos, ele colocou dizendo que este contrato não encontra-se vigente, é porque não encontra-se nenhum contrato vigente. Toda vez que nós entramos nessa função aqui de cadastro de contratos, sempre ele faz uma atualização, e aí ele não encontrou nenhuma e nos deu essa informação. Então nós vamos aqui mandar incluir, né, um contrato. Vou sugerir o contrato como de número 01 de 2020, né, e aqui eu vou colocar as demais informações acerca da empresa fornecedora, né. Eu vou sugerir aqui um posto, né, posto BR, enfim, você vai colocar toda a informação acerca da empresa que você celebrou o contrato, CNPJ, a data de publicação, vou deixar a data de hoje, o objeto, né, combustíveis e lubrificantes, se assim o for, né, nesse campo, e aqui a data de início do contrato, eu vou também colocar como sendo no dia de hoje, né, 8/10/2020, né, e o término desse contrato vou sugerir que fosse no final do ano, desse ano de 2020, 31/12/2020, o valor global, aqui vou botar R$100.000, né? E aqui nós temos, aqui eu vou aplicá-lo como que ele esteja vigente, valor aqui nós temos nesses campos aqui, onde se acompanha a execução, nós temos essa parte em primeira em litros, né? E aqui a parte de valores unitários dos combustíveis adquiridos. Então aqui em litros eu vou colocar as informações do contrato. Quantos litros de gasolina foram adquiridos? Eu vou botar aqui, sugestionando 3.000. Álcool, vou botar 1.000 litros de álcool. Diesel, 2.000 litros de diesel. E assim sucessivamente, gás naturais e outros tipos de combustíveis. Esses campos não estão disponíveis aqui para que nós temos acesso, porque na verdade o sistema sempre vai estar fazendo um cálculo dentro desse prazo de vigência do contrato. Então sempre que você vir aqui, você vai conseguir acompanhar, porque ele vai somar todas as guias que foram tiradas e vai colocá-las aqui como consumida, vai me apresentar um saldo, né? E agora aqui eu tenho que colocar os valores unitários. Eu vou botar aqui uma gasolina de R$4,40, né? Um álcool de R$3,10, estou sugerindo só alguns valores, e um diesel de R$3,90, né? Aí vou salvar essas informações, confirmar. Vou aqui na parte de valores referente a este contrato, né? Então eu tenho os valores que foram do contrato, esses 3.000 litros de gasolina, né, que eu contratei, quanto eles custaram, né? Então aqui eu vou, na verdade, só colocar uns valores para nós termos um controle aqui, para que possamos ver como funciona, mas você vai colocar os dados reais do contrato, né? Para me facilitar aqui, eu estou colocando valores redondos, né? Diesel 20.000, enfim, né? Só alguns valores para que nós possamos ver. A mesma coisa ele vai sempre controlar, né, o consumido em valores e o saldo que nós temos. Uma informação importante que nós temos aqui, essa margem de saldo. Essa margem de saldo, o sistema sempre vai estar me alertando. Esses botões aqui estão todos verdes, porque meus saldos estão, né,
perceptivelmente, de acordo com o que eu contratei, não consumi nada, então eu não estou no vermelho, eu não estou com nenhum saldo, né, próximo de ser encerrado ou dentro dessa margem que eu vou estipular aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui 10%, então o sistema sempre vai entender de que quando os meus saldos, né, tiverem abaixo de 10%, o sistema vai me alertar essa informação. Ele vai colocar um alerta aqui para mim, uma mensagem, e ao mesmo tempo esses botões ficarão vermelhos, né? Então eu vou confirmar, né? E aqui eu tenho essa parte de prestação de contas, né, ainda desse contrato. Se esse contrato, para aqueles favorecidos que vão receber guias de combustíveis para abastecimento diário, se eles serão obrigados a prestar conta deste combustível, né? Inclusive, se nós observarmos aqui, ó, o sistema já fez uma atualização, tá vendo nessa minha mudança de janelas, e ele está observando, ó, de que eu estou com saldo zerado aqui, ó, desses combustíveis, né? Porque eu automaticamente não mandei fazer uma atualização, vou mandar aqui atualizar, uma atualização concluída, né? E aí agora ele me vê de que eu tenho informação, né? Inclusive aqui, ó, eu tenho os 3.000 litros que foram adquiridos, não consumi nada, e eu tenho 3.000 de saldo, né? Mesma coisa o álcool, ó, tá vendo? E o diesel, né? E aqui os valores também é a mesma coisa, ele me passou esses valores e já fez uma atualização. Quando eu sempre mando atualizar aqui, ele faz uma atualização. E sempre que eu entro nessa função, ele também faz essa atualização e me deu aqui que eu estou todo ok, né? Então, essa questão de prestação de contas, nós, como eu falava aqui nessa função, aqui eu posso estipular de que os favorecidos terão que fazer uma prestação de conta e eu vou estipular para eles uma data limite no mês subsequente para que eles possam me entregar essa prestação de conta. Sob pena de ele não fazendo a prestação de conta, o sistema automaticamente bloqueie a emissão de guias. Para que eu possa habilitar isso aqui, eu tenho que vir aqui nos valores e eu tenho aqui, ó, habilitar a prestação de contas. Se eu botar sim aqui e confirmar, então eu posso vir aqui em prestação de contas e automaticamente estipular qual seria a data limite, né? Que eu teria os 31 dias do mês subsequente, mas normalmente, né, pelas normas que regulamentam a concessão de combustíveis, principalmente no âmbito do poder legislativo, então sempre até o quinto dia, ou dia 5 na verdade, porque aqui o dia é o dia específico, dia 5, né? Então eu especifiquei aqui o dia 5, vou mandar fazer um lançamento, né? Se eu mandar fazer nesse momento o lançamento, eu não tenho nenhum favorecido ainda cadastrado, né? Então eu não vou mandar fazer esse lançamento aqui agora, porque eu preciso, num primeiro plano, como eu estou no sistema aqui totalmente sem nenhuma informação, eu não tenho nenhum favorecido, então não vou fazer esse lançamento agora. Depois nós voltaremos aqui para fazer esse lançamento e automaticamente ele vai me lançar dentro desse prazo do contrato, do mês 10 até o mês 12, vai lançar uma abertura de prestação de conta, uma situação pendente para todos os favorecidos, né? Então eu finalizei essa primeira parte, porque eu preciso lançar essas informações para que o sistema possa emitir guias, né, de abastecimento. Então vou fechar aqui. O próximo passo que eu tenho que fazer antes de ir diretamente para uma emissão de guias de combustíveis, eu vim aqui nos favorecidos, né, que são aqueles que vão receber guias de abastecimento. Eu não tenho nenhum, a informação sempre está disposta nessas janelas, né? Ele inclusive aqui não tinha nenhuma prestação de conta e ele me deu aquela informação, né? Mas eu vou aqui, vou mandar incluir um favorecido, né? E aqui como favorecido eu vou colocar vereador Manoel. Na verdade o título de vereador não precisa ser colocado, mas apenas o nome da pessoa, né? Eu coloquei aqui só como modelo, data de cadastro, o responsável, né? Esse responsável aqui entenda-se como aquele, inclusive, que comumente vai vir pegar essas guias de abastecimento, telefone de contato e esse limite mensal de abastecimento, que é aquele que foi estipulado em lei, ou que no caso de setores, caso seja no Poder Executivo, onde não haja limites, mas pode estabelecer um limite quando aqui for uma secretaria em vez de um vereador. Se aqui fosse uma secretaria municipal, você poderia estabelecer um limite para aquela secretaria, para que quando chegasse nesse limite mensal, o sistema automaticamente não deixasse mais que saísse mais nenhum abastecimento. Mas no caso do vereador, aqui eu vou estipular vereador que tivesse aqui um limite de R$1.000 por mês, né, para abastecimento. Então eu vou aqui e vou confirmar, né? Então a gente vê de que automaticamente já apareceu esse vereador. Se eu mandar incluir mais outro vereador, né, vou colocar aqui um vereador José da Silva, né,
E a mesma coisa, data de cadastro ele sugestiona, e eu vou botar aqui um limite também de R$ 1.000 para este vereador. Vou confirmar. Fechei aqui. Aí eu preciso agora, depois de ter os favorecidos, eu preciso cadastrar os veículos, né? Até porque o Tribunal de Contas exige de que todos aqueles favorecidos tenham um registro do cadastramento dos veículos que cada parlamentar, no caso aqui que estamos testando o sistema como Câmara de Vereadores, ou aqueles veículos que eles poderiam abastecer. E essa documentação deve ser previamente recebida dos vereadores para que possa receber abastecimento. Então eu vou aqui nos veículos, né? E quando eu for fazer uma inclusão, né, porque aqui ele já fica no modo de consulta, sempre que entramos, vocês observam que nós estamos numa aba de listagem, como sugestionando para fazermos consulta. Como não temos nenhum ainda, então nós vamos mandar incluir, né? E aí ele já pede o favorecido, e aqui eu vou encontrar os dois vereadores. Eu vou pegar do vereador Manuel, vou botar aqui o veículo, né? PPP 0908, né? A marca, modelo, as informações do veículo. Você aqui vai colocar as informações do veículo, o motorista que comumente dirige esse veículo, se assim o vereador tiver um motorista, ou ele próprio, porque na hora da guia este campo de motorista aqui ele já coloca como sendo motorista, você podendo trocar lá na hora, né? Data, o tipo de combustível que esse veículo comumente é abastecido, porque nós temos veículos que podem ser abastecidos por gasolina ou por álcool, né? Mas o que comumente abastece, você coloca ele aqui, porque o sistema já vai sugestionar na hora do abastecimento, né? A origem patrimonial, se é oficial, se for no caso de um veículo que pertence à casa, contratado ou outros, né? Aqui essas informações são importantes, a capacidade do tanque em litros, eu vou botar aqui 60 litros, né? A média quilômetro-litro desse veículo, eu vou botar que ele faz 14, né, quilômetros com 1 litro de gasolina, e o número de abastecimento mês. Essas três informações são importantes, que eu vou dizer aqui a vocês. Esse número de abastecimento mês é o número médio que esse veículo, no máximo, deveria receber abastecimento. Então, a média sempre né, no caso do Poder Executivo, onde os veículos, talvez na Secretaria de Saúde, tivesse um número quase que diário de abastecimento. Então, se ele abastece todo dia, ele teria uma média aqui de média de abastecimento mês 30, né? Esse número seria 30 aqui, mas no caso de um veículo, de um parlamentar, essa média está algo em torno de 15 vezes no mês, né? Uma taxa média. Essa taxa média serve porque o sistema vai sempre calcular essa quantidade em litros que esse veículo pode receber de abastecimento, né? Baseado nessa capacidade do tanque, e dizer se o veículo está consumindo mais do que deveria, aquela consumo médio. Então eu vou aqui cadastrar esse veículo, confirmar, e vou cadastrar outro veículo aqui, mandar incluir outro em nome desse outro favorecido, nesse segundo favorecido. Vou botar aqui, sugerir aqui uma placa aqui, 888, né? A marca, modelo, motorista, vou dizer que é gasolina oficial, média tanque, vou botar que é 50 litros, média quilômetro 12, mais econômico, e aqui também vou colocar 15, confirmei. Então, depois de eu ter essas informações, eu já lancei o contrato, né? Eu lancei o favorecido e eu lancei os veículos, então eu já estaria apto a poder emitir guias de abastecimento. Porque normalmente quando nós entrarmos aqui na guia de abastecimento, vocês vão ver que a primeira informação que se pede é os favorecidos, né? Então eu vou pegar aqui o favorecido José da Silva. O sistema me sugestiona o mês, porque ele olhou para a data do computador e o ano 2020, mas eu poderia voltar no mês anterior, né? Setembro ou qualquer outro mês, mas eu vou deixar aqui no mês de outubro e vou dar OK. Então, automaticamente, as informações que nós temos aqui ó, o favorecido, o mês que nós estamos e o ano, né? Vemos que não tem nenhuma guia dele nesse histórico emitido, o limite mensal que nós estipulamos lá R$ 1.000 e o saldo atual R$ 1.000, porque ele não tirou nenhuma guia. Então, para nós tirarmos uma guia de abastecimento, nós vamos aqui em abastecer, apertamos aqui no botão abastecer, automaticamente ele mostra quais são os veículos que tem cadastrado para esse favorecido. No caso só tem este veículo, né? Eu vou pegar esse veículo aqui, né? Vou selecionar ele, vou dar OK. Ele já colocou o veículo aqui, ó, com favorecido. Como não tinha definido motorista, ele está me pedindo aqui. Se tiver um motorista, você pode colocar aqui o itinerário, né? Se assim for feito esse controle, quilometragem do veículo, né? A data de emissão e aqui os valores, né, do abastecimento. Por quê? Inclusive o sistema está me pedindo, é necessário preencher um dos campos, ou seja, ou o valor ou o litro. Sempre se eu tentar passar, eu estou dando Enter. Então o sistema vai estar me sugerindo que eu tenho que colocar, senão eu não tenho como ter essa guia.
Então, se o vereador o pedir a guia em real, né, se ele disser eu quero R$100, você vai colocar aqui R$100, né? Ou se ele disser não, eu quero uma guia de 30 litros, então você vai colocar os litros aqui e automaticamente o sistema vai fazer o cálculo, né? Independente do que você colocar. Se você colocar em litros, ele vai transformar também em real, porque ele bota as duas informações, ou se você está em real, ele também vai transformar em litros. E aqui, olha, se você observar o tipo de combustível, como aquele carro lá foi cadastrado como tipicamente de gasolina, ele já botou com os valores do contrato da gasolina, né? Então aqui eu vou botar uma guia de R$100, né? E vou confirmar. Na hora que eu confirmar, vocês vão ver que automaticamente o saldo já baixou para 900, a guia está aqui embaixo, e essa guia que nós vamos imprimir para mandar para o posto, eu vim aqui imprimir, porque ela está selecionada, né? Então eu venho aqui em imprimir, e automaticamente o sistema vai gerar a guia, que seria essa guia aqui, ó. A guia ela tem, né, na verdade eu vou abrir aqui mais um pouco para nós vermos mais elas de perto nessa guia. Então a guia de essa autorização de abastecimento, essa informação do favorecido, o número da autorização, a primeira que tiramos, a data, a quantidade em litro que deu os R$100, porque ele dividiu pelo valor do litro, deu 22,72. Essa é a guia do posto, então a guia tem esse formato, ó, a guia do posto, a segunda via, a via da câmara, que é a que vai voltar, porque quando o vereador for abastecer, essa guia vai ficar no posto, para controle do posto, para no final do mês mandar para a câmara, e essa outra guia vai voltar, vai ficar com o parlamentar. Essa parte embaixo, essa linguetazinha pequena aqui da guia, normalmente o servidor que está operando esse sistema, na hora que ele emite essa guia, ele recorta isso aqui, corta isso aqui com a régua e pede com que o vereador que pediu o abastecimento assine aqui, ó. Aqui ele vai atestar que pegou e que esse combustível é estritamente para voltar das atividades do gabinete. Então ele assina aqui, confirmando de que pegou, pediu a esse operador aqui, ó. Se fosse o servidor, estaria o nome do servidor aqui, quem fosse, né? Então aqui, essas informações que estão aqui embaixo são as informações da guia. Então você sempre que pegar a guia, ela sai numa folha de A4. Então essas duas guias de cima você entrega ao vereador, porque uma vai ficar no posto, a outra fica com ele. E essa lingueta aqui embaixo, comprovante de recebimento, fica para controle da pessoa que está operando o sistema, né? Pronto, então aqui foi emitido uma guia, nós já vimos aqui como é que faz. Se eu fosse emitir de outro, né, eu teria que sair aqui, né, e entrar novamente e selecionar, porque ele sempre seleciona. E se eu for para o outro vereador aqui, vereador Manuel, você vai ver que ele não emitiu nenhuma guia. Quando eu for abastecer, imediatamente vai aparecer o veículo que a ele pertence, né? Esse veículo aqui, PPP 0908, né? O veículo está aqui, selecionei-o, abri, né? Ele já colocou ele aqui, né? O veículo. E aqui eu colocar as demais informações. Vou tirar aqui uma guia de R$50 para ele, né? Confirmar, ele também fez a conversão automática baseada no valor do combustível que eu coloquei, que era gasolina. Qualquer guia dessa, inclusive, amigos, se você na hora retirar a guia e precisar fazer uma alteração antes mesmo de mandar abastecer, você pode dar. Você vê que aqui tem alguns comandos, né? Então se eu der F2, ele coloca novamente em modo de edição. Eu vou apertar F2, ó, ele colocou. E eu poderia inclusive mudar, dizer que era álcool, ó, e mandar confirmar. Então nós vamos dizer de que automaticamente ele já pegou o valor do álcool, que era 3,10, e dividiu R$50, e nós temos uma quantidade em litro diferente agora. E aqui eu poderia imprimir a guia de abastecimento. E ela vai sair aqui, ó, com a informação e a lingueta que vai ficar para o controle, né? Enfim, essa aqui é a parte principal. As guias vão sair assim mensalmente por aqui. Imediatamente quando o vereador consumir esse valor, o sistema vai recusar a emissão de novas guias. Então ele fica adstrito a esse limite, né? Outra informação importante é que aqui na parte de relatórios, você tem aqui os relatórios de combustíveis. Antes mesmo de eu entrar nesse relatório, aqui eu tenho uma série de relatórios de cadastros gerais. Nesse relatório de cadastros gerais eu posso pegar um favorecido específico, né? Aqui, por exemplo, o vereador Zé Manuel, né? E eu posso ver aqui, né, as informações dele acerca... Aqui na verdade eu tirei um relatório de favorecidos e ele me mostra todos os favorecidos, né? E os limites mensais que eu tirei de todos os favorecidos, né? E aqui eu tenho um de veículos, né, também, que eu posso pegar, tirar uma guia só de veículos. Então aqui vai sair, né, nesse caso específico com o filtro do vereador Manuel aqui, né? Posso mandar limpar o filtro aqui. Quando eu limpei o filtro, automaticamente veio dos dois vereadores com as capacidades de tanque, médio quilômetro litro. Então aqui você terá uma série de relatórios, né? Entre eles esses primeiros relatórios aqui, né? Estou entrando agora, esses relatórios diversos. Então aqui você pode, esse relatório sintético de consumo, você pode pegar, né,
nesse relatório sintético, especificar um período, né? Ele sugestiona do dia de hoje, de 8 a 8, mas eu posso mudar aqui, né? E se você mandar imprimir, você vai ver o consumo, né, de cada um dos vereadores, todas as guias que foram emitidas nesse dia, né? E eu também posso botar um analítico. Esse analítico, a diferença é de que eu posso pegar um parlamentar específico, botar o mês. Se eu colocar um mês de maio, por exemplo, 2020, ele não vai me dar nada, porque não tinha nada, né? Mas se eu mesmo pegar aqui e mudar isso aqui e colocar do mês de outubro de 2020, de José da Silva, imediatamente ele vai me dar, né, o relatório analítico. Você pode passar para o parlamentar em qualquer momento, onde tem as informações do número de autorizações e todas as autorizações que aqui tivessem. Por exemplo, se eu for aqui, vou sair rapidamente e vou tirar outra guia aqui do vereador José Manuel. Vou aqui, vou tirar outra guia para que nós observarmos ela aparecer lá no sistema. Então vou aqui, vou colocar uma guia mais de R$ 300, né, de combustível, confirmei. Então o vereador José da Silva, fechei aqui e vou no relatórios aqui. Na segunda opção, vou pegar o vereador José da Silva, o mês de outubro, nós estamos de 2020, e nós vamos dizer que automaticamente a outra guia já apareceu aqui, ó, e a gente pode aqui acompanhar em qualquer momento, se o vereador quiser ver o número de abastecimentos, ou para controle, né, da tesouraria quando fazer os pagamentos. Então pode tirar de todos os parlamentares aqui um resumo, e até para os vereadores fazerem prestação de conta no final do mês, sempre se tira este relatório, entrega a eles, para que, baseado nessas informações do consumo dele mensal, ele possa fazer o relatório de prestação de contas de combustível, né? Então nós temos também aqui um relatório geral, também por período, né, onde ele vai mostrar, independente de vereador, e inclusive definindo cada abastecimento. Ó, aqui 2 abastecimentos desse veículo de José da Silva, né, não foi definido motorista, tipo de combustível, e o valor que ele solicitou. Afora isso, nós temos esse relatório aqui de execução contratual. Esse relatório, né, se eu, nesse período aqui, ó, eu apontar de que eu quero, dentro desse período, um relatório de resumo por favorecido, então se eu apertar aqui, ele sempre vai olhar para esse período, né? Então dentro desse período, que ele até especifica aqui, o período, né? Nesse relatório resumido de consumo por favorecido, vocês conseguem observar que ele sempre vai somar o abastecimento. Por exemplo, no caso do José da Silva, ele teve 2 guias de gasolina, tá vendo que ele somou aqui, era uma de 100, uma de 300, 400, a quantidade que deu em litros, quanto ele consumiu no período, e o outro vereador Manuel, né, também que tirou uma guia em álcool. Aqui está os quantitativos, e aqui uma soma total deste período aqui, que você pode ter de um período total do consumido na Câmara, né, no caso aqui da Câmara de Vereadores. Então você vai poder ter, se você tiver 10 favorecidos, vão aparecer os 10 com seus consumos, né, de acordo com o combustível, gasolina, álcool, diesel ou outros. E aqui embaixo somando também esses valores, né? No caso aqui, se nós observarmos, né, como não se repetiu, se esse vereador que tivesse gasolina também ia somar, porque aqui é a soma total. Então aqui você poderá ter um controle de todas as informações, fora uma série de relatórios que o sistema disponibiliza, né? Então é basicamente essas informações de utilização do sistema, afora outras funcionalidades, como no módulo de senhas, onde você pode vir, né, ele, para que você possa fazer qualquer acesso e modificação, você primeiro tem que se logar, né? Eu teria que botar operador, vou poder acessar operações e fazer alterações de senhas também, né? Então essas são as informações básicas de utilização, demonstrando mais uma vez que é necessário que nós lancemos inicialmente os dados do contrato. Inclusive, olha, nessa atualização, quando eu entrei, vocês observarem, o sistema já atualizou, ó. Na questão aqui de litros, nós vimos que nós consumimos 90,9 de gasolina, de álcool 16,2, e ele já atualizou aqui, ó, o nosso saldo e também os saldos em valores. Olha, nós tínhamos 20 mil, consumimos 400, temos 19, e aqui nós tínhamos 15 mil reais, consumimos 50 reais, temos 14.950. Então sempre o contrato vai estar sendo atualizado em cada momento, né? Sempre que eu entro aqui na parte de contratação, ele faz uma atualização concluída, e sempre ele vai estar atualizando para mim, né? E aí uma coisa importante, o modo de prestação de contas, né, que eu tinha demonstrado. Então, esse modo de prestação de contas, quando você entrar aqui, você vai definir qual a data limite, dia 5, e eu vou mandar fazer o lançamento. Então, ele vai olhar para todos os favorecidos e vai lançar, ó, processamento concluído, ele vai lançar para todos os meses, ó, de outubro, novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, de cada um, ó, do vereador Manuel e do vereador José da Silva. Ele lançou para cada um, outubro, novembro, dezembro do primeiro favorecido. Então esses meses estão pendentes atualmente. Se a gente vir aqui depois no favorecido, ó,
eu vou conseguir observar onde está essas prestações de conta, no caso específico do vereador Manuel, que eu estou aqui nele, né? Estou selecionando ele, vereador Manuel. Quando eu vim na prestação de conta, ele está com essas pendências aqui, ó, né? O de outubro, né, como ele tem 5 dias, ele tem até o dia 5 de novembro para fazer a prestação. Passando aqui a data limite, ó, 5/11, 5/12 e 5/1 de 2021. Passando dessa data, se ele não apresentar prestação de conta, e essa prestação de conta tem que ser dada baixa nesse ambiente, porque quando ele entregar esse relatório de prestação de contas, você vai vir aqui em receber, ele vai sugestionar a data, vai dizer qual foi o documento, você vai dizer aqui o número do ofício que o vereador entregou, né? Aqui vai ser o número do ofício particular, né, lá do gabinete, com o número lá do ofício, informando, e você vai confirmar. Eu vou confirmar só para a questão, você vê o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu confirmar, ele coloca de que o relatório foi entregue, né? Tem até a data da entrega aqui, 8/10, que é essa informação que está aqui em cima, né? Então, se o vereador não o entregasse, se eu pegar, por exemplo, o vereador José da Silva, quando chegar imediatamente aqui no mês, no próximo mês, mês 11, se ele não fizer a prestação de conta até o dia 5, que é a carência que ele tem, automaticamente o sistema bloqueia ele para que ele possa tirar combustíveis. Então, essas são as informações básicas do sistema, né? E, notadamente, depois de ter sido lançado essas informações, né, dos favorecidos e os veículos desfavorecidos, você vai imediatamente estar sempre utilizando aqui as guias de combustíveis, que é aqui onde você faz o abastecimento dos vereadores, né? E aqui tendo sempre a informação de tudo que está acontecendo, inclusive podendo reimprimir a qualquer momento. A guia que você selecionar, se eu selecionar essa guia, eu posso reimprimi-la aqui, ó, e ela vai sair aqui para você, né, essa guia. E essas guias também estão disponíveis, né, para você essa parte de relatório. Você tem aqui, ó, emissão de guias em blocos 1. Então aqui você, nessa emissão de guias em blocos, você pode botar o nome do favorecido, por exemplo, você botar José da Silva, e eu botar o mês de outubro, né, que é o mês que nós estamos de 2020, do ano de 2020, quando mandar imprimir. Então vão aparecer as guias dele, todas as guias da Câmara, né, que no caso dele são duas, já você vai observar uma guia de 300 e a outra de 100, só a parte da guia da Câmara. Se você quiser reimprimir todas dele de um mês, você pode vir aqui na outra função, que é guias em blocos 2. Nessa guias em bloco 2, a diferença, ele até disse que é o modelo 2 completo. Então, se você vir aqui pegar o mesmo vereador, botar o mesmo mês de outubro de 2020, né? Quando você mandar imprimir, você vai ver de que vai emitir as guias por completo. Ó, emitiu a via do posto, dessa mesma guia aí, ó, e a outra via da Câmara, né? Ó, até com a própria parte de baixo do comprovante de recebimento, e a outra guia também aqui, ó, a outra guia está aqui, ó. Temos duas páginas, né? Página 2 de 2, né? Então na página 1 eu tenho a guia autorização número 1, nessa outra eu tenho a outra que foi de número 3 no controle do sistema, né? Então aqui você pode emitir a qualquer momento todas as informações. Então são informações básicas, lembrando que você sempre vai utilizar esse botão aqui, guia de abastecimento, para fazer a grande maioria do abastecimento dos parlamentares, certo? Maiores dúvidas, vocês podem estar em contato com o suporte para que tenham acesso a alguma funcionalidade que talvez não tenha sido compreensível, certo? Um abraço.